Neste vídeo nós vamos resolver uma integral dupla em coordenadas polares. Calcule a integral dupla usando coordenadas polares. A integral dupla sobre a região R de x ao quadrado mais 2y dx dy, onde R é o círculo x ao quadrado mais y ao quadrado menor que ou igual a 4, a equação do círculo. Então, primeiro, o que nós vamos fazer? Escrever essas informações em coordenadas polares. Quando a gente vai escrever em coordenadas polares, o x nós vamos escrever como sendo r cosseno θ e o y como sendo r seno θ. E ainda que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como na nossa equação x ao quadrado mais y ao quadrado menor que ou igual a 4, nós vamos pegar que r ao quadrado vai ser, no caso, r ao quadrado vai ficar igual a 4. Daí nós vamos ter que r vai ser igual a raiz quadrada de 4, r vai ser igual a 2. Não precisa colocar o mais ou menos, porque o valor do raio é positivo, né? E nós vamos ter ainda que a região R, a região R vai ser, o intervalo de integração do R é de 0 a 2, maior ou igual que 0, menor ou igual que 2, e o θ vai ser maior ou igual que 0, menor ou igual que 2π, já que se trata da circunferência completa aqui em relação ao disco, de raio menor ou igual que 4. E como a gente está escrevendo em coordenadas polares, é interessante também observar que o dA, que é o nosso dx dy, quando a gente coloca isso em coordenadas polares, nós vamos trocar o dx dy por r, que é o jacobiano, dr dθ. Bom, agora voltando para o que a gente tinha lá no início, nós tínhamos o seguinte, nós tínhamos a integral dupla sobre a região R de x ao quadrado mais 2y dx dy, tá? Colocando isso aqui em coordenadas polares, nós vamos ficar com a integral dupla. Nós aqui já colocamos podemos colocar os intervalos de integração de 0 a 2π, de 0 a 2. O x é r cosseno θ. Como o x está ao quadrado, r cosseno θ, tudo isso elevado ao quadrado. Mais 2y. Y em polares é r seno θ. Então, 2 vezes r seno de θ. Vezes, aí aqui o dx dy vai virar agora, nós vamos escrever no lugar do dx dy, r dr dθ. Bom, inicialmente aqui nós vamos fazer a distributiva, Primeiro nós vamos calcular a integral dupla em relação a integral simples, perdão, em relação a r, integral em relação a r. Mas antes aqui nós precisamos fazer essa distributiva, multiplicar esse r aqui por esse e esse aqui também por esse, as expressões aqui. Então, desenvolvendo as multiplicações, nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π, e aqui nós vamos desenvolver esse produto, essa multiplicação. Então, r vezes r, no caso aqui, desenvolver primeiro o quadrado, para poder desenvolver aqui a multiplicação. Então, desenvolvendo aqui inicialmente o quadrado dessa expressão que está aqui, e depois a gente desenvolve a multiplicação para ficar de uma forma mais detalhada aqui, mais compreensível. Então, a primeira expressão aqui, nós vamos ficar
com a integral de 0 a 2, desenvolvendo primeiro o quadrado, né? Inicialmente o quadrado. R ao quadrado, cosseno elevado ao quadrado de θ, mais 2R vezes o seno de θ, aqui R dr. Fechamos o nosso colchetes e aqui, depois que fecharmos o colchetes, nós vamos ter aqui o dθ. Agora sim, nós podemos desenvolver aqui essa multiplicação, esse termo, e depois esse termo aqui também multiplica o R, fazendo a distributiva. Então, nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π, que multiplica aqui a integral de 0 a 2, a integral aqui de 0 a 2, R ao quadrado vezes R, vamos ficar com R ao cubo cosseno ao quadrado de θ, mais 2R vezes R, 2R ao quadrado seno de θ. Fecho parênteses aqui, dr, e agora aqui, por último aqui, o dθ. Nós vamos agora resolver essa integral em relação a R. Observe que quando a gente vai resolver em relação a R, essa parte aqui que envolve o θ, o cosseno ao quadrado de θ, e também o seno de θ, são constantes, certo? O seno de θ e o cosseno de θ aqui, a gente trata essas expressões como sendo constantes, que já que a integral é em relação a R. E a gente usa a regra do expoente, né? Qual que é a integral do R ao cubo? R é a quarta sobre 4, né? Soma 1, divide pela soma. A integral de R ao quadrado, R ao cubo sobre 3. Então, aqui nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π. E aqui vamos colocar o resultado das integrais em relação a R. Integrando R ao cubo, né, a gente usa a regra do expoente, né? A integral de R ao cubo, dr, só para lembrar aqui. Isso aqui é R a quarta sobre 4 mais C, a integral indefinida. Então, no caso aqui, vamos ficar com R a quarta sobre 4, que multiplica o cosseno ao quadrado de θ, mais a integral de R ao quadrado, é R ao cubo sobre 3. Então, ficar com 2R ao cubo sobre 3, duas vezes R ao cubo sobre 3. Seno θ repete, já que é uma constante. E aqui nós vamos fechar o colchetes e colocarmos aqui o intervalo de integração, que é de 0 a 2 de θ. Então, primeiro aqui, nós vamos substituir os valores do R, né, resolvendo a integral aqui, substituindo os limites, né, os intervalos aqui de integração. Então, de 0 a 2π, a integral, inicialmente aqui nós vamos substituir o R por 2. Então, quando a gente substituir por 2, vamos ficar aqui com 2 a quarta sobre 4, cosseno ao quadrado de θ, mais 2 vezes 2 ao cubo sobre 3, seno de θ. Fecha o parênteses, menos, agora substituindo o zero. Então, vamos ficar com 0 a quarta sobre 4, vezes o cosseno ao quadrado de θ, mais 2 vezes 0 ao cubo sobre 3, seno de θ. Fecha o parênteses, fecha o colchetes aqui de θ, tá? Então, vamos ficar com
a integral de 0 a 2π, eu estou apenas repetindo, e vamos aqui calcular esses valores, né? Então aqui 2 elevado à quarta é 16, então aqui nós ficar com 16 sobre 4 cosseno ao quadrado de θ. Aqui vamos adiantar também, né, que nós vamos ter aqui, ó, 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. E 2 vezes 8, 16. Então aqui nós vamos ficar com mais 16 sobre 3 seno de θ. Então esse aqui é o resultado da primeiro parênteses aqui, né? E observe que no segundo parênteses nós temos 0 à quarta é 0, sobre 4 também é 0, vezes o cosseno ao quadrado, então vai ficar 0. Aqui 2 vezes 0 ao cubo é 0, vezes 2 também é 0, sobre 3 é 0, vezes o seno também vai ser 0. Então, o resultado de todos esses parênteses aqui vai ser igual a 0. Então, isso aqui vai ficar menos 0. Fecha, então, o colchetes e nós vamos ficar aqui colocando de θ. Pronto. Aqui dá para a gente efetuar a divisão, 16 dividido por 2, né? Então, aqui nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π, 16 dividido por 2, não, 16 dividido por 4, que é 4, vezes o cosseno ao quadrado de θ, cosseno ao quadrado de θ, menos, mais no caso, 16 sobre 3 seno de θ, seria menos 0, mas o 0 não interfere, de θ. Então pronto, agora nós vamos resolver essa integral em relação a θ. Então, resolvendo em relação a θ, a integral de 0 a 2π, de 4 cosseno ao quadrado de θ, mais a integral de 0 a 2π de 16 sobre 3 seno de θ, né? No caso aqui, esse 4 eu vou deixar aqui porque a gente vai fazer aqui, para calcular essa integral do cosseno ao quadrado, nós vamos utilizar uma identidade, né? Que é justamente o seguinte: quando a gente tem cosseno ao quadrado de θ, a gente substitui o cosseno ao quadrado de θ por 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Então, toda vez que nós formos calcular a integral do cosseno ao quadrado, nós vamos fazer essa substituição. Então, aqui nós vamos ficar com o seguinte, tá? A integral de 0 a 2π de 4 vezes, substituindo o cosseno por 1 mais o cosseno ao quadrado, né? Por 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2 de θ. E essa outra integral aqui, nós podemos escrever ela assim, tá? Esse 16 sobre 3, a gente pode extrair esse 16 sobre 3 para fora aqui da integral, certo? A gente pode extrair aqui esse 16 sobre 3 para fora da integral e em seguida a gente vai calcular a integral do seno. Então aqui vamos ficar com o seguinte, né? A 16 terços vezes a integral de 0 a 2π, né? Fazendo aqui a extração aqui, né? Como 16 sobre 3 é constante, vezes a integral do seno de θ de θ. Integral aqui do seno de θ de θ. Bom, voltando aqui às resoluções, nós vamos ficar com... Aqui nós podemos simplificar, tá? 4 dividido por 2, aqui vai ficar com 2 e aqui vai ficar 1. Então, vamos ficar
com a integral de 0 a 2π de 2, que multiplica 1 mais o cosseno de 2θ de θ, mais 16 terços, que multiplica a integral do seno, que é menos o cosseno de θ. A integral do seno de θ é menos o cosseno de θ, isso aqui de 0 a 2π. Continuando aqui, nós vamos ter agora o seguinte, tá? Esse 2 nós vamos desenvolver aqui esse produto. Então aqui nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π de 2, que é 2 vezes 1, mais 2 vezes o cosseno de 2θ de θ. Mais aqui a gente pode fazer a relação de sinal, mais esse mais aqui fazer a relação de sinal, já que a gente está multiplicando. Na multiplicação, quando nós temos sinais diferentes, o resultado é negativo, né? O resultado da multiplicação, ficar com menos 16 terços vezes o cosseno de θ de 0 a 2π. Aqui nós vamos ficar com a integral de 0 a 2π de 2 de θ, mais, se quiser, a gente já pode escrever esse 2 aqui fora, 2 vezes a integral de 0 a 2π do cosseno de 2θ de θ. E aqui nós podemos fazer o seguinte, tá? Menos 16 terços, e aqui já substituir, fazendo a diferença nos intervalos de integração. O cosseno de 2π menos o cosseno de 0. Né? Fechou aqui o colchetes. Aqui nós vamos ficar com a integral de dθ é θ. Então vamos ficar com 2 vezes θ, que de 0 a 2π, mais 2 vezes a integral do cosseno de 2θ. Integral do cosseno de 2θ. Aqui você pode pensar na substituição, né? Resolver por substituição. Quando você vai resolver aqui a integral do cosseno de 2θ, se você lembrar, você já vai direto, né? Colocar esse estado direto. A gente faz U igual a 2θ, du de θ vai ser igual a 2. Então aqui nós temos que du é igual a 2 de θ. Como aqui a gente só tem o dθ, esse 2 nós trazemos ele dividindo. Então nós vamos ficar com du sobre 2 igual a dθ. Ou seja, essa integral daqui vai ficar a integral do cosseno de u du sobre 2. Então isso aqui vai ficar, esse 1 sobre 2 a gente pode extrair da integral, 1 sobre 2 vezes a integral do cosseno de u du. A integral do cosseno de u, então vai ficar 1 sobre 2, a integral do cosseno é seno, vezes o seno de u, mais a constante, já que a gente está resolvendo aqui a integral indefinida. Só que u aqui é 2θ, então vai ficar 1 sobre 2 vezes o seno de 2θ, mais a constante. Como é definida que a gente está resolvendo lá, só precisa colocar a expressão que envolve o seno. Então, quando a gente vai colocar aqui o resultado, vamos ficar com 2 vezes 1 sobre 2 vezes o seno de 2θ de 0 a 2π também. Então, aqui, para resolver, vou ficar aqui com 16 terços. O cosseno de 2π é 1 e o cosseno de 0 também é 1. Então, vamos ficar com 16, que multiplica 1 menos 1. 16 terços, né? Menos 16 terços. E aqui nós podemos substituir fazendo 2 que multiplica. Pode substituir o intervalo de integração colocando a diferença.
2π menos 0. Aqui a gente pode cancelar 2 com isso, vai ficar 1. Então aqui vai ficar apenas o seno. Então vai ficar aqui com o seno de 2θ de 0 a 2π. Aqui vamos ficar com 16 sobre 3, menos 16 sobre 3, vezes, fazendo a diferença aqui, né? 1 menos 1, evidentemente, essa diferença aqui vai ser igual a 0. Então, 16 terços vezes 0. No início aqui, vamos ficar com 2π, 2 vezes 2π menos 0, que é 2π, mais aqui nós vamos ficar com o seno de 2 vezes 2π, menos o seno de 2 vezes 0. Esse resultado aqui, 16 sobre 3 vezes 0 é igual a 0. Então, aqui vamos ficar com isso aqui, menos 0. 2 vezes 2π é igual a 4π, mais que o seno de 4π, que é 2 vezes 2π, menos o seno de 0. Esse 0 aqui a gente pode esquecer, que seria menos 0, não precisa colocar. Vamos ficar com 4π, mais o seno de 4π, sempre que for um múltiplo de 2π, né? Então, nós vamos ter que isso aqui é igual a 0. E o seno de 0 também é 0. Então, isso aqui vamos ficar com 4π mais 0, ou seja, isso aqui é igual a 4π, certo? Isso aqui vai ser igual a 4π, que é o resultado da nossa integral. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.